discutir um pouco da nossa história, a história de Alagoas. Para a gente falar sobre a história de Alagoas, nós temos que lembrar de um acontecimento de um bispo chamado Dom Pero Fernando de Sardinha. Ele sai de Salvador, né, indo a Portugal para denunciar o sobrinho do governador-geral. Quando chega às margens, aqui no nosso litoral, na Passo de Pernambuco e Alagoas, entre os rios, a foz do rio Coruripe e a foz do rio São Francisco, o navio dele, Nossa Senhora da Ajuda, cai em pico, naufraga. E, segundo a história, ele foi devorado pelos uns caetés, aqui, no todo o litoral sul, que ocupava essa região, os uns caetés. Ele vai ser capturado e devorado. Agora, pasmem vocês, até engraçado. Ele foi comido, devorado na Barra de São Miguel, onde era a tribo, a sede da tribo dos uns caetés. O que é você dizer, Gabriel, que viagem é essa? Esse negócio de um bispo que foi devorado, né, pelos índios antropófagos, né, aqui no nosso litoral. Porque aí surge a parte sul de Alagoas, que hoje é Penedo. E vão ter missões. Né? A primeira missão é João de Albuquerque. Ele vem capturar os índios, né, combater os índios, massacrar os caetés, e funda um núcleo que é chamado Penedo. Né? Vou dizer a data, Luciano. Há uma data chamada diz que Penedo foi fundado aproximadamente em 1560. A outra missão, que vai para o norte de Alagoas, que é a cidade de Porto Calmo, que, segundo a historiografia alagoana, é o segundo núcleo de povoamento, é 1590. É a data aproximada. Então, esses dois núcleos são importantes na nossa discussão. Porque esses dois núcleos, que a discussão vai fazer hoje, tem a ver com a invasão holandesa aqui. Então, essas duas regiões, tanto Penedo como Porto Calvo, e principalmente Porto Calvo, né, Luciano? Porto Calvo, onde nasceram as primeiras mudas de cana-de-açúcar, onde surgiram os primeiros engenhos de açúcar. E o terceiro núcleo do povoamento, na época, era chamado de Santa Maria Madalena da Lagoa do Sul. Né, Luciano? Também tem uma relação aonde lá nasceu o ilustríssimo primeiro presidente, que é Marechal Deodoro, tem a história das invasões holandesas, o outro núcleo que hoje é Santa Luzia do Norte. Então, é a partir desses três núcleos que se configura a parte sul de Pernambuco. E aí se configura, depois, futuramente, a parte sul, que é por causa das Alagoas, né? Alagoas, né? E aí que se configura isso aí. E hoje a gente vai discutir as invasões, e principalmente a invasão holandesa. Porque a invasão francesa foi muito incipiente, não tem muito documento sobre isso, né? Que é a praia do francês. Mas a ideia é discutir a invasão holandesa e o personagem dessa invasão, que é Calabar, Domingos Fernandes, não é isso? O Calabar. E a palavra está com você, Luciano. A invasão holandesa. Né? Vamos fazer o contexto primeiro nacional, para a gente trazer depois para o contexto. Então, você vai iniciar com a parte mais nacional, os motivos da vinda, porque os holandeses vieram fazer aqui, quais os interesses deles, e por que eles vieram para cá, e depois, porque eles invadiram, né? Que é a tal da União Ibérica. Mas é isso, Luciano. Seja bem-vindo mais uma vez. Telespectadores da TV Cabral, eu não sei em que horário vocês estão me assistindo, mas bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bom, nós estamos aqui novamente, é um prazer para dar continuidade a essa discussão sobre história de Alagoas. Hoje, focando nas invasões, no caso, nas holandesas, as invasões holandesas. Para você entender um pouco desse processo, é necessário que a gente conheça alguns elementos, tá bom? Alguns deles nós discutimos no nosso último encontro. Por exemplo, que o elo de ligação entre o Brasil e a Holanda, na história colonial, vai ser o açúcar. Que Portugal, na época que decidiu implantá-lo aqui no nosso território, ele estava praticamente quebrado financeiramente, porque o comércio oriental já não era mais o mesmo, e ele teve que fazer uma parceria com os holandeses, que financiavam, mas também monopolizavam o transporte da cana,
o refino e a distribuição do açúcar na Europa, tendo um lucro de aproximadamente 80%. Você que está me ouvindo há de perguntar, mas se os holandeses estavam ganhando tudo isso, sem botar o pé aqui, porque a tarefa de implantar o açúcar não era fácil. Você tinha que desmatar, enfrentar os nativos, escravizar. É uma atividade que depende muito das questões naturais, porque ele é agrícola. Se chove muito, você não tem uma boa produção, a cana tem problemas. Se, ao contrário, ocorre uma grande estiagem também. Então, todo esse risco de estar aqui, num território hostil, desenvolvendo uma atividade que, direto ou indiretamente, depende da natureza, estava nas mãos dos portugueses. Me permite, Luciano, daqui a pouco uma partezinha vai, mas conclua, por favor, desculpe. Por que invadir? Por que invadir? Então, a raiz da invasão está numa mudança política importante na história portuguesa. Se quiser comentar alguma coisa, meu amigo André, fica à vontade. É só para colocar alguns elementos importantes aí, que a cana-de-açúcar, né? O Brasil teve 3 ciclos coloniais, né? O ciclo do pau-brasil, só para a gente fazer uma didáticazinha aí. O ciclo do pau-brasil, que não gera nada, né, de ocupação, é o escambo, né? Os portugueses, a gente já discutiu isso também, estavam mais interessados no comércio especial nas Índias, porque, na verdade, a cobiça, que é o metalismo, né? Que é a expansão, nós estamos no contexto da expansão comercial, o metalismo é a coisa mais importante, encontrar metais preciosos. A dominação espanhola não só encontrou ouro lá na civilização, onde tem os incas mais astecas. Aqui foi tardio, né? A mineração foi lá para o século XVIII. Então, é uma coisa assim surreal, eles chegam aqui em 1500, só vão colonizar o Brasil lá para 1530, porque o comércio especial declinou. E mais um detalhe aí, para a gente compreender que a cana-de-açúcar é o objeto que vai configurar a nossa civilização brasileira, né? Que é uma civilização que é marcada pelo patriarcal, escravocrata, latifundiária, não é isso? De um único produto. Então, a nossa sociedade ela nasce desses elementos aí. E também é o processo de etnia, né? Forçado o quê? O africano que veio trazido à marra, né? Escravizado, violentado, né? E tudo que foram e essa mão de obra escrava africana que vai construir a riqueza desse país, que vai proporcionar a nossa economia, no caso, inicialmente colonial, que era a cana-de-açúcar, a última, depois a mineração, né? Esses caras estão presentes nessa situação aí de violência, né? A senzala. Eu me lembro muito do Lobão, quando eu vou cantar aquela música. A favela, né? A senzala, a favela é a nova senzala, quer dizer, o aspecto de marginalização dessa mão de obra. E aí nasce a civilização brasileira, né, Luciano? Só para uns elementos aí, e aparece esse açúcar. E só para fechar agora, que eu falo demais, a questão da... E quem vai financiar esse empreendimento? Que a chama de capitanias, era tão bonito, né? Dizer lá, latifúndio, concentração latifúndio, capitania hereditária, o foral, a cardoação. Quem bancou todo esse projeto foi o capital holandês, né? Se você só para alguns elementos aí. Tranquilo? É isso aí. É verdade, tranquilo, positivo. E a Holanda só vai pensar em atacar porque houve uma mudança política na história portuguesa. Que mudança foi essa? Olha, a dinastia reinante até então era a dinastia de Avis, que havia chegado ao poder lá no século XIV. Não minto, lá no século XV, 1385, século XIV, 1385, depois de uma revolução. E vai colocar o primeiro monarca dessa dinastia, que é Dom João I. Sim. Agora, em 1580, essa dinastia chega ao fim, com o rei Dom Sebastião. Ele morre e não deixa herdeiro direto. Morre até fora da Europa, numa maluquice de uma cruzada fora do tempo, lá no norte da África.
em Alcacequibí, não é isso? Alcacequibí. E é engraçado essa história de Dom Sebastião, que tem um tal do sebastianismo. Porque, na verdade, não encontraram o corpo dele, já se mostraram. Né? Ele desapareceu, então criou um mito que do tal do sebastianismo. E o sertão Deveria salvar Portugal, né? E até no Brasil tem isso, conselheiro. Certo, eu no conselho tem essa história, e alguns beatos, até no sertão ainda tem pessoas que ainda cultivam esse, e acham um santo que é o tal do Dom Sebastianismo. É algo assim surreal, assim engraçado, né? E um fato importante na nossa cultura religiosa, né? E a raiz é o seguinte, o corpo desapareceu e o trono terminou nas mãos da Espanha, do rei Filipe II, que era o herdeiro direto. Luciano, aí vem Dom Sebastião, aí ficou Dom Manuel, não foi, Luciano? Dom Manuel vem antes. Vem antes, né? É da família dele, mas um pouco antes. Família. E esse Filipe II, ele tem ligações com Dom Manuel. Sim, ele vai reivindicar o trono. O trono, Tem uma frase aqui, aproveitando que você falou aí, que eu estava lendo aqui um livro, esse livro aqui é muito bom, livro antigão, Luciano. Isso uma dica de história do Brasil, mas ele é muito bem contextualizado. Naquele decore abadão. Mas diz aqui, diz Filipe II, Portugal, eu herdei, eu comprei e conquistei. Filipe II, né? Então, como ele é próximo, é só para ilustrar aí. E aí, assumindo, ele dá início a uma nova dinastia reinante, que é a dinastia dos Habsburgos. E aí o Filipe II governa, depois o Filipe III, depois o Filipe IV. São 3 Filipes que vão governar Portugal. Reis espanhóis. Portugal está sob domínio estrangeiro. Uma pergunta para ajudar na discussão. Então, o que motivou, aí eu vou fazer uma pergunta em cima do que você está discutindo aí. O que é que motivou os holandeses, para ficar mais didático, invadir o Brasil, né? Vimos o Brasil, que alguns atores chamam até a Guerra do Açúcar. Qual o sentido dessa invasão? O que é que eles queriam, na verdade? Muito bem, meu amigo. Olha, durante esse período dos reis espanhóis, que a gente chama de União Ibérica ou domínio espanhol, período relativamente longo, vai de 1580 a 1640. Como você disse, o grande problema holandês é que a relação política Holanda-Espanha não era a mesma Holanda-Portugal. Havia muitas tensões. E os reis espanhóis, como forma de retaliar a Holanda, inimiga, né? Decidiram proibir. É verdade isso, a Holanda pertenceu ao reino espanhol, não é isso? Pertenceu, sim, era uma coisa recentemente emancipada. Sim. Aí a Espanha queria a forra. Uma das maneiras qual foi de proibir o acesso dela ao nosso açúcar. O negócio que ele tinha chamado a portuguesa. Embargo espanhol. Sim. E aí, André, vai ter uma trégua. Os produtores de açúcar daqui vão reclamar ao rei Filipe e dizer, rapaz, olha, a gente precisa de um tempo para organizar a situação, de buscar um novo financiamento, de buscar novos navios, novas áreas de refino, porque até então a Holanda controlava. E você não faz isso do dia para a noite. Hoje, com computador e tudo é difícil. Sim. Imagina na época. Então, aí o rei deu um prazo. Durante esse prazo, a Holanda continua negociando, sabendo que isso vai parar. Libera aí o comércio aí. Aí o que é que a Holanda faz? Ela organiza secretamente uma empresa. É a tal as ilhas, né? Companhia das Ilhas Ocidentais. Não bonito nada, né? Exatamente. Para ir planejando a conquista. A Holanda ela vai, ao atacar, querer manter o negócio que tinha. Ela não queria perder. Aí planeja. O investimento que eles fizeram, né? Exatamente. Quando a trégua termina, a Holanda faz o primeiro ataque, que foi em Salvador. A ideia dos caras, da companhia, e eu queria frisar uma coisa aqui, quem ataca o Brasil é uma empresa privada, a Companhia das Índias Ocidentais, não é o Estado holandês. Eu não sabia desse fato, não. Que eles contratam como fosse mercenários, vamos chamar de mercenários,
Sim ou não? Exatamente, contratam gente Mercenário, para né? desenvolver o ataque. Eu não sabia E desse fato. quem Interessante. alimenta essa companhia vai ser exatamente aqueles setores que seriam prejudicados com a proibição. Donos de navios, donos de refinaria, Os caras que os faziam a caras... comercialização, né? Exatamente. De daqui Se para houvesse a um embargo, Europa. eles iam quebrar. Aí decidiram organizar-se, montar uma companhia e atacar. O Só que capitão eles não é brinquedo, não. erraram o alvo, meu amigo. Eles achavam que se conquistasse a Bahia, que na época tinha Salvador, Era a que era a capital. nossa capital, Sim. eles matariam 2 coelhos de uma porrada só, porque ao atacar Salvador e controlar Salvador, que na opinião deles era o cérebro administrativo do Brasil, Sim. eles controlariam toda a colônia, não só a região produtora de açúcar, mas todo o território brasileiro. Caíram do cavalo. Porque a invasão à Bahia foi um fiasco, durou um ano. 1624 a 25. É verdade que eles pegaram o governador, levaram o governador para Holanda, da Bahia, aprisionaram ele lá. Aí eu vi esse dado aí, que aprisionaram o governador da Bahia, foi preso. E foi levado para Holanda. Eu vi esse dado aí, não sei se depois eu olho com calma. Mas continue. André, o fiasco dessa invasão deu-se pelo seguinte: a resistência. Salvador, por ser a capital, era uma região protegida. Mais guarnecida, né? Eu já comentei em sala de aula quando toco esse assunto, se tiver algum ex-aluno meu assistindo, deve ter lembranças disso, e em discussões com você. Polícia Militar, se você comparar a proteção em relação ao estado de Alagoas, que é o que nós estamos discutindo, em toda cidade do nosso estado tem uma guarnição. Mas a concentração maior de policiais está onde? Em Maceió, porque é a capital. Se você trouxer isso para o Brasil daquela época, você tinha soldados defendendo o território brasileiro, de norte a sul. Mas a concentração maior estava onde? Na capital, Salvador. Então, os holandeses vão encontrar resistência. Não é? Alguém pode dizer, mas, Luciano, eles eram um número muito maior. É verdade. Mas os brasileiros, os portugueses, os cetropolitanos, o pessoal lá de Salvador, apesar de serem números menores, tinham uma vantagem, conheciam o terreno. E passaram a desenvolver guerras de guerrilha contra o invasor. Que não é uma guerra que você tem um ataque direto, força com força. Mas você tem, do lado menor, mas que conhece o terreno, aqueles ataques de surpresa, minando as defesas do inimigo. O que levou os invasores a ficarem presos, patinando ali em Salvador, sem avançar para a área do recôncavo baiano, que era a área rica em açúcar. E para completar o negócio, a Espanha manda uma frota. Meu amigo André, que é um cara que pesquisador, gosta de muito de internet, pode até me corrigir depois, tá certo? Na minha opinião, posso estar errado em dados, foi a maior frota de guerra naval a atravessar o Atlântico de lá para cá. Porque daqui para lá, durante a Segunda Guerra, os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses mandaram meio mundo de navio para lá. É como diz o meu irmão, mas daqui, de lá para cá, foi entre 50 e 60 navios. Essa jornada, essa esquadra tem um nome, chama Jornada dos Vassalos, Sim. E foi comandada pelo almirante Fradique de Toledo Osório. Aí os holandeses ficaram isolados, cercados por terra e cercados por mar, renderam-se. Mas não desistiram do Brasil. Perderam a primeira batalha. Voltaram, reavaliaram, e já que eles não podiam conquistar todo o território, passaram a centrar fogo na parte que interessava. Eles estavam aqui por causa do açúcar. E onde é que tem açúcar? Luciano, Pernambuco. Eles pretendiam realmente conquistar todo o Brasil, todo o território brasileiro? A pretensão era essa mesmo? A ideia era conquistar a área com açúcar. E quando eles foram para Pernambuco, a ideia era matar 2 coelhos de uma porrada só. Se eu controlo o centro administrativo, eu controlo tudo. Sim, militarmente. Se eu controlo o cérebro, eu controlo o corpo. Sim. Só que caiu do cavalo, não deu certo. O Brasil estava hoje é uma dificuldade enorme de controlar as fronteiras com toda a tecnologia que a gente tem,
não imagina, a gente vamos imaginar naquele século lá, né? A dificuldade que era de povos que vinham para cá, né? Aí, ouvintes, telespectadores, né, internautas da TV Cabral, eles centraram fogo em Pernambuco. Mas por que Pernambuco exatamente? Porque era a maior região produtora de açúcar do Brasil e, quiçá, do mundo. E se você olhar a defesa, Pernambuco era menos guarnecido que Salvador. Sim, porque a capital é Salvador, sim. Que ao invés deles passarem um ano, como foi o caso da Bahia, passaram 24 anos. 1630 a 54. Lúcio, me permita. Aí vamos lá. Nessa segunda invasão, que vão ficar 1630 a 1654, tem alguns elementos que você destacasse, né? Um elemento, as invasões aqui na parte sul de Pernambuco, né? Vou elencar aqui a cidade que hoje é chamada de Marachão, onde você está aí, que era chamada de Lagoa do Sul, ou Santa Maria da Lagoa, Madalena da Lagoa do Sul, o foco de invasões, né? Penedo, ou Porto Calvo, também, né? No norte, no caso, Barra Grande, né? E também Penedo também, né? Que vai ser construído aí por último, que vai depois ele Nosso Alforge para Sergipe, né? Quando ele começa a ser rechaçado, como se dá a reação dos colonos, os colonos brasileiros que estavam aqui na colônia. Então, e tem um personagem importantíssimo que é bem discutido, a audiência, há discussões, que é Domingos Fernandes, o Calabá. Aí eu queria que você focasse essa invasão a partir dessa linha e a partir do nosso território, né? Que era Pernambuco, que hoje são cidades que, né, históricas de Alagoas, né? Pois não, meu amigo, olha, vamos tentar dividir, dessecar esse cadáver tranquilo, não. Em 3 partes. Certo. A primeira parte é a parte da conquista. Dos 24 anos, vamos dizer que os 5 primeiros foi pautado nisso. Do holandês chegando e do pernambucano, né, oferecendo resistência. Violência. Olha, o holandês não chegou com o pernambucano na praia, recebendo esses caras com florzinha, e zabumba de Chico Sainz e Nação Zumbi, que nós dois somos fãs. Não, eu vim com a Nação Zumbi, ao ter ouvido falar, quero ver a poeira subir e muita fumaça no ar, aterrizo no seu pensamento, trago as luzes dos postos dos olhos e os pontes no coração, Alagoas de Pernambuco embaixo, no chão, né? Meu amigo, eu queria aproveitar esse momento para protestar, porque músicas do Nação Zumbi foram censuradas agora recentemente, né? Porque faz menção. Banditismo por necessidade de classe. E aí, peraí, onde nós estamos mata vivendo, gente inocente, né? É verdade, isso é um absurdo. É verdade. Queria lavrar o meu protesto em relação a isso. Mas voltemos ao tema. Vamos lá, vamos para o tema. Houve resistência. E aí 2 personagens importantes aparecem nesses anos iniciais. Um é o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, que organiza a resistência contra o dominador, não em Recife, nem em Olinda, mas em um arraial. Arraial de Bom Jesus. O do Bom Jesus. Não confundir o meu camarada que está aí nos assistindo, que está pensando em vestibular, com outro arraial famoso no nordestino, que é o Arraial do Belo Monte. Esse é de Canudos. Aí é República. Esse é República, é Canudos. Prudente de Moraes. O nosso é do Bom Jesus. Que hoje incorpora a Grande Recife. Ali foi o foco de resistência. E do outro lado, aí entra esse personagem alagoano, tema de peças. De música. Chico Buarque de Holanda, na época da ditadura militar, de músicas, de filmes, documentários, muito falado
Sim, E sim. a questão da traição, traiu ou não traiu, né? O Domingos Fernandes Calabar. Isso. Tem muita gente que atribui a ele o sucesso da conquista. Eu tenho uma certa divergência nesse ponto. Porque eu acho que uma andorinha só, André, não faz verão. E que Rambo só existe no cinema. O camarada sozinho com a faca que sai e vence, né, todo mundo. Por trás disso tem algo interessante. Por exemplo, a Holanda, quando chega a Pernambuco, a resistência que é imprimida a ela, ela é alimentada não é pela Espanha, mas pelos senhores de engenho. Sim, São sim. os homens dos senhores de engenho que estão lá no Arraial do Bom Jesus combatendo os holandeses. São as armas e o dinheiro. E o alimento está vindo também. Então, o que a Holanda tem que fazer? Cortar isso. Então, eles começaram a ganhar, para o lado deles, esses senhores de engenho. Ô, Luciano, me diga uma coisa. Argumentando que era muito mais fácil o comércio direto entre eles e a Holanda Sim. do que como existia antes, com Portugal como intermediário. Lucraria, a Holanda lucraria eles. E eles não viriam para tomar a propriedade privada. Não. Bem, uma interferência interessante. Então, a gente pode afirmar, nós podemos afirmar que o processo de invasão holandesa se deu por Barra Grande e Maragogi, foi por ali que eles chegaram ao Brasil, com a colaboração de Calabar, porque a configuração que se diz no livro de História de Alagoas, Chamo de Altavila, Isabel e outros, entre outros aqui, o Álvaro Queiroz fala sobre Alagoas, diz que como ele conhecia a região, então ele facilitou, ele chegava no Barra Grande Maragogi, chegaram em Porto de Queda, incendiando Porto de Pedra, pegaram o rio Mangobe e foram até Porto Calvo. Então, é aí que se deu a invasão holandesa, é uma só, houve outras invasões, ou o processo se deu por aí, vamos dizer assim, a origem da invasão holandesa. Se deu por aí? Meu amigo André, olha, e ouvintes da TV Cabral, como eu havia dito, muita gente bandeou para o lado holandês. Sim. E Calabar é o cara que figura como único por um motivo simples. Esse cara era discriminado por questão racial. Um elemento, Luciano, já interrompendo, interessante aqui, está no livro da Isabel Loureiro, diz o seguinte, até grifei aqui, abre aspas, Calabar, apesar de viver oprimido e humilhado pelos portugueses, que ridicularizava por ele ser mestiço. Agora ele tinha um poder aquisitivo enorme. Ele era mestiço. Engenho de ação também. É verdade, era um cara que tinha posse. Mas existia essa discriminação mesmo, existiam esses elementos mesmo, isso aí. Muito branquinho bandeou para o lado holandês, André. Eu vou citar, por exemplo, algumas famílias que existem aqui no nosso Nordeste. Sim. Por exemplo, a família Vanderlei, né? Você percebe que não é um nome português. Holandês, né? Aqui, circulando entre Alagoas e Pernambuco, tem os Holanda. Sim. Né? Sim. Que são, obviamente, frutos de uma relação aí entre os nativos, digo os pernambucanos, com esse pessoal. Então, é uma prova de que muita gente bandeou para o lado lá e o Calabar ganha notoriedade em função disso, da questão de ser um mestiço. Aí ele passa a ser o camarada que vai pagar o pato. Dentro desse... Só porque alguns fragmentos aqui interessantes que eu estava lendo, aí tem alguns elementos aqui. No livro do Cícero Pérez de Carvalho, que a formação compra, adquirir um livro, é muito bom. Para entender a Lagoa, a gente tem que ler, né, Luciano? Para entender. Se a gente não lê, a gente não fala, né? Na verdade. Olha, diz uma coisa interessante aqui. Os holandeses mais interessados no comércio, nas terras, fizeram um pacto entre a classe senhorial nordestina, tá vendo? E a Companhia dos Asinos Ocidentais. Dessa forma, construíram boas relações com a maioria dos senhores de engenho, mas preocupados em manter seus engenhos e evitar rebeliões escravas. Aquela questão que você colocou aí anteriormente, né? É verdade, até porque, meu amigo, a guerra não interessava a ninguém.
a guerra, ela de repente destruía. Aproveitando os conflitos, os escravos fugiam. Foi o auge de Palmares. É o contexto que quem vai falar hoje ou na próxima aula sobre isso. Verdade, isso. Acalmou a situação na medida em que muita gente bandeou para o lado holandês. Sim. E aí, se as pessoas vão bandear, o que alimenta a resistência diminui. Diminui os homens enviados para Matias de Albuquerque combater os holandeses, as armas, o dinheiro, vai diminuindo. E na medida em que a resistência diminui, os caras vão se expandindo. E é nesse avançar para o sul que aí aparece a figura do Calabar, que era um cara que era da região, conhecia muito. O norte, Luciano, no norte. Para o sul, no sul, no caso, Alagoas. Sim. Aí sim, entra, o primeiro ponto de conquista aqui foi Barra Grande, hoje ali na região de Maragogi. Uma das áreas mais tensas em relação à conquista holandesa aqui na região, inclusive nós dois estivemos lá nos anos 90, visitando, a cavalo, a Mata o Redonda. local onde houve a Batalha da Mata do Redondo. O Borges, né? Rogers e Borges. É verdade, conquista de Portugal. Uma região fundamental, porque o açúcar alagoano começou ali. Sim. Uma área rica. Né? Bem então, né? Como é o exemplo. Portugal não se entregou fácil. Bem nos ares, não é isso? Escurial, né? É verdade. Os engenhos. E dali a expansão desce. Até Penedo. Lembrando, telespectadores, que os caras não conquistaram Alagoas facilmente, não. Teve muita resistência. Sim. Santa Luzia do Norte. Mesmo. Tem o fato de Santa Luzia do Norte, né? Eles foram rechaçados em Santa Luzia do Norte. É verdade. Foram rechaçados ali. E em Penedo, eles fundaram um forte, né? Eu, Luciano... Maurício Nassau, né? Você falou em forte... Você falou desculpe. Você falou em forte aí, em Maurício Nassau, é só para a gente configurar, assim, do ponto de vista geográfico, localizar algumas coisas que tem a ver com o holandês, com essa batalha entre holandeses e espanhóis, né? Porque eu pensava que as tropas eram tropas espanholas que combatiam a presença holandesa aqui. Essa AL-101 Norte, que liga, quando você sai do norte, que liga o Bairro do Poço, que liga lá o litoral norte, né? Ali, Riacho Doce, Salsuí, até o centro da cidade, ela foi aberta para combater os holandeses. Porque, segundo a geografia, tinha um forte no Bairro do Poço, um forte, por exemplo, espanhol, né? A resistência, era um forte ali. E o outro forte holandês ficava às margens do rio Salsuí. E até o FAO, muito tempo atrás, fez uma pesquisa. No centro do IFAM, no site do IFAM, tem lá o que sobrou do forte lá, em Salsuí. Né? Então, tem muitos elementos André, tem até uma história que a gente desconhece, né? Que a picha que liga Riacho Doce, aquela L101 está sendo ampliada aí, tem uma relação com essas lutas que envolviam. Uma vez parece que foi em Japaratinga, uma coisa assim, aquela região ali, que houve a maré, maré alta, as pessoas encontraram ouro, moeda de ouro, prata e ouro, escondendo, ela foi buscar. Né? Porque, para lembrar aí, o que é encontrado é patrimônio do Brasil, o pessoal vendendo, comercializando. Né? Uma história pitoresca, viu? Sobre a escavação lá do Forte Salasuí. Não sei se isso é verdade ou boato, né? Sim. Eu vou ter que ler sobre isso. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Eu tenho um amigo, um grande amigo, um colega de trabalho, trabalha há muito tempo, José Pinto Góes, professor da universidade, na área de geografia. Conheço, sim. E ele conta que fizeram uma escavação lá e o povo olhando, né? E a galera lá medindo, né? Os arqueólogos e tudo. Quando foi a noite, ninguém veio com pá, picareta e tá, né? Meteram a picareta para cima, esculhambaram tudo, achando e buscando a botija holandesa, coisa que não se encontrou, né? As escavações encontraram cachimbo, algumas peças de objetos, e tudo mais, né? Mas a tal botija que é bom. Que ignorância, meu pai. Coisas. Mas a botija
botija, Luciano, faz parte do folclore É verdade. da nossa cultura. A minha mãe contava, minha mãe é de Cajueiro, que tem uma botija, ela tinha que ter coragem, porque aparecia um de alma, que tem uma botija. A minha tia, antes de morrer, a minha tia tinha ficou meio problema mental, dizia que tinha uma botija, eu ficava mexendo com a Patrícia. Olha, vamos cavar essa botija. Vamos pegar, ficar alimentando, vamos pegar essa botija aí. Isso faz parte, né, da história. É verdade. Engraçado. E aí camaradas, telespectadores, internautas, olha, passado esse momento de tensão, aí eles enviam para Pernambuco o Conde Maurício de Nassau. Esse é um personagem muito interessante. Muito interessante. E um detalhe importante, pessoal. Não quero dizer que, passados esses 5 anos iniciais, a paz reinou. A resistência, ela diminuiu, mas continuou. Nassau vem com o intuito de acomodar. Ô, Luciano, e o fantástico aí é que, nesse inteirinho, vamos dizer assim, entre a presença holandesa, né, aqui no Nordeste, né, o Brasil holandês, e as tropas espanholas rechaçando os holandeses, nesse inteirinho surgiu o quê? O movimento do quilombola. Os africanos começam a fugir. Verdade, o governo da briga de branco com branco e... o fantástico. Depois vai lá, mas só no fantástico, as pessoas fugiam de Porto-Calvo para onde hoje é a região de quem chamou de União dos Palmares. É verdade. É algo assim fantástico, né? Nesse momento, se aproveitam disso e começam a judiar lutas de resistência ao trabalho escravo que eles estavam submetidos, né? Muito bem. Então, é isso aí. Rapaziada, e o Nassau, ele chega aqui, é bom lembrar que ele não vem no início, ele chega já depois que a coisa acomodou. Por idos de 37, os holandeses chegaram em 30, e fica até 44. Os holandeses são expulsos em 54. Então, repara que um bom tempo. Mais ou menos 7 anos. Eu havia comentado há um tempo atrás aí com o André o seguinte: tem presidentes que ficam 8, ou às vezes 4 anos, e a gente não lembra, né? E coisas às vezes recentes. Você imagina Nassau, século XVII. E você vai a Pernambuco, vai a Recife. As transformações urbanas, né, Luciano, que ele fez em Recife. E uma coisa interessante, André, lanchonete Nassau, bar Nassau, hospedaria Nassau, universidade. Nassau. É isso, tudo Nassau. O cara aqui. E deixou um marco, né? Um marco importante. E que marco foi esse? O Nassau, quando chegou, ele, obviamente, que já tinha tomado conhecimento do fracasso da Bahia. E, na Bahia, gente, um dos elementos de resistência que levou a população a se juntar aos portugueses contra os holandeses era a religião. Os holandeses eram protestantes. E o processo de cristianização da América portuguesa foi católico. Tanto é que lá na Bahia, um dos líderes da resistência foi o bispo, Dom Marcos Teixeira. Então, sabedor disso, o que é que Nassau espertamente faz ao chegar aqui? Concede liberdade religiosa. Diz, olha, o que me interessa aqui não é Cristo, mas o açúcar. Eu vim aqui para negociar. Não vim para evangelizar. Por isso que alguns autores chamam Guerra do Açúcar, né? É verdade, chamam de as guerras do açúcar. E aí um detalhe. Liberdade religiosa no mundo do século XVII é uma coisa rara. A Europa vivia tensões, conflitos religiosos. Viver uma fé diferente da fé oficial era risco de vida. E no mundo existia um local, aqui no Brasil, no Nordeste, que concedia liberdade religiosa. Isso atraiu, principalmente judeus. Tem muita gente que acha... tem muita gente que acha que os judeus só foram perseguidos por Hitler. Mentira. Bem antes. Sim, claro. Houve a mais recente agora no
no período dos nazistas alemães, mas bem antes. A própria transformação de Portugal e da Espanha teve perseguições. E aí, chegam os judeus. A primeira sinagoga das Américas, não é do Brasil, não. Está no No Recife continente antigo, americano, né? ela foi fundada lá no Recife. E com o judeu chegou o dinheiro, que foi bem-vindo, porque, gente, os 5 anos anteriores foi de guerra. Canavial queimado, engenho destruído, escravo que fugiu, era preciso reconstruir. E o Nassau, espertamente, além de dar liberdade, começou a financiar. Jogar dinheiro a roda aqui. E, obviamente, que se a resistência tinha diminuído antes, agora, com dinheiro, a galera acomodou de vez. E Luciano, não adiantava. Não, conclui, vá. Não adiantava dar liberdade religiosa e dinheiro se não desse participação política, que Nassau deu. É claro que os cargos menores da gestão, portugueses, pernambucanos, que fossem fiéis à Companhia das Índias, podiam ocupar tranquilamente. É porque, meramente, o interesse deles era o açúcar. Era o cano. Porque eles tinham investido, você disse mesmo, eles tinham investiram aqui. Eles investiram na mão de obra escrava, chamada de peças, né? Os africanos. Eles investiram na muda de açúcar, né? As mudas, né? Para começar a plantar. No maquinário, que é o engenho, né? E o pessoal da área de História da Arte, a gente fala muito da missão artística francesa do século XIX, lá de Dom João. Mas os holandeses investiram também nessa área cultural. Parece que é Frank Prost, coisinha assim, né? Prost, é verdade. Tem. Ele vai retratar o cotidiano brasileiro. Telas dele, importantes. As aquarelas, daqui. Sim. Tem observatório, né? O Nassau era um homem das ciências. Sim. E trouxe isso para cá. Agora, Luciano, uma coisa para quando a gente começa a falar em cultura portuguesa, holandesa, uma coisa aí uma opinião minha, que eu discuto, tem gente que diz bem assim, mas professor Cabral, esse mesmo, professor Cabral, olha, se o Brasil fosse descoberto pelo holandês, aí não seria melhor, já observei essa coisa já, olha, se fosse descoberto, eu devia falar inglês, dizer bom dia, dizer, dizer afternoon, né, good night, aí disse, mas professor Cabral, se a gente fosse dar minha presença, eu ia falar em francês, bonjour, mademoiselle. Mas a estrutura era a mesma, não era, né? Eu quero dizer isso, porque o contexto é o quê? Expansão marítima comercial. E colônia de exploração. Os holandeses ocuparam a África do Sul. Sim. Olha aí, que maravilha. Eles vieram para cá nos explorar. Ela pode ser dominação holandesa, francesa, inglesa, extraterrestre. Eles vieram com esse sentido. Era o pacto colonial. Não é? Eu acho que não seja menos branda, não. E o que eu estou falando a respeito do Nassau é para tentar ganhar. É verdade, olha, o Nassau ele tomou essas medidas com o intuito de ganhar de manter a população para o lado holandês. Quando a coisa tivesse calminha, a Holanda ia jogar a facada, como eu vou falar agora a respeito desse ponto. Olha, eles tinham investido dinheiro e queriam tirar o dinheiro que eles tinham investido. Tanto que também sabe de terra de ninguém. E eles queriam manter o comércio altamente rentável do açúcar. Esse é o sentido disso aí. Não é verdade? E só um dado importante, viu, André e o pessoal que está aí nos assistindo. Olha, mais 2 coisinhas de Nassau, para a gente avançar. Uma delas é o processo de expansão territorial. Porque quando o Nassau chegou, a Holanda estava dominando uma parte de Pernambuco. Com ele, isso se expande. E vai longe. Vai do Sergipe ao Maranhão. E mais além, porque Nassau, para manter o fluxo de trabalhadores africanos escravizados aqui, ele ataca a África. Daqui do Nordeste partiram expedições para dominar territórios fornecedores de escravos lá na África. Com isso que você diz, a gente percebe a coisa que eu coloquei. Porque a essência era única, dominação. Era a posição holandesa, né? Provou aí. Eles faziam tráfico negreiro. Né? E aí tem o último ponto. Nassau teve sorte, porque quando ele chegou aqui, rolava uma segunda trégua entre portugueses e holandeses. Já pensou os espanhóis
Em 1640, Portugal conseguiu se livrar da chamada Guerra da Restauração Portuguesa. Sim. E a Holanda, como foi um dos países que ajudaram Portugal nesse processo de libertação, conseguiu que o novo rei, a nova dinastia, agora Bragança, portuguesa, desse uma trégua. Os braganças vão dizer, olha, holandeses, eu tenho interesse no Nordeste. O que eu vou fazer é deixar vocês aí um tempo, mas depois nós vamos tomar. Por enquanto, pode ficar aí tranquilo que eu não vou mexer com vocês. Então, Nassau ele vai gerir o Nordeste sem preocupação de ataque português. Sabia que do lado de lá não vinha um traque sequer, um traque. Sim. Mas a Holanda mete-se num problema que vai repercutir aqui no Brasil, que é uma briga com a Inglaterra. Em cima disso aí, Luciano, em cima disso aí, a Isabela diz o seguinte: Nassau saiu do Recife para Barra Grande, desembarcou no porto de Jaraguá e seguiu para Penedo, por terra. Interessante isso. E ele vai se zelar em São Cristóvão, porque é a fase que ele vai começar a ser perseguido, né? Que ele adoece e volta para a Holanda, né? Ele mora lá na Holanda, né? A perseguição ela tem um quê que eu vou lhe explicar agora. Olha, a Holanda mete-se em guerra com a Inglaterra. Na época, a Inglaterra não era governada por um rei. Olha que coisa incrível. Havia acontecido uma revolução, chamada Revolução Puritano-Guerra Civil, ascendida ao poder, uma das revoluções inglesas, ascendida ao poder, um cara chamado Oliver Cromwell, o Lorde Protetor. E o Cromwell baixou um decreto chamado Ato de Navegação. Sim. E esse ato ele prejudicava em cheio os negócios da Holanda, que reagiram declarando guerra à Inglaterra, que não era uma qualquer. Era uma grande potência naval desde os tempos da Rainha Elizabeth. Sim, sim. Então, para fazer frente aos ingleses... A invencível armada, né? É verdade. Fazer frente aos ingleses, a Holanda precisava de dinheiro. E onde é que ela investiu? No Brasil. Está na hora de puxar, recuperar. Aí aquele dinheiro que estava vindo fácil, né? Agora está com mais obstáculo. E aí, a Holanda começa a cobrar. O Nassau ele se posiciona contra isso. Por causa disso, ele é demitido. Ele é afastado antes. Olha, a expulsão ocorre em 54, ele sai em 44. E aí, minha gente, a nova gestão holandesa ela vai começar a apertar, a cobrar dos senhores. Esses sem condições de pagar, com medo de verem seu território, suas fazendas, seus escravos tomados, vão reagir. E essa reação tem nome. Aí a pergunta que eu vou fazer. Insurreição pernambucana. Isso. Eu vou perguntar, então isso é verídico, isso. Quer dizer, essa insurreição foi obra da próprios colonos que estavam aqui no Brasil, em Pernambuco, não é isso? Obra própria dele. Fruto dessa dívida que eles já tinha contraído com a Holanda, e isso vai gerar essa animosidade, que é a famosa, né, clássica Guerra dos Guararapes. Então, a motivação também foi econômica também, dessa reação. A motivação daqui é o endividamento, os caras vão executar, os caras reagem. E vão brigar no momento da trégua. Tanto é que quando os holandeses foram expulsos daqui, vão reclamar com Portugal, dizendo, pô, meu irmão, vocês não disseram que não iam nos atacar? Que fuleiragem é essa? E aí o rei de Portugal disse, não, quem disse? Eu não estou apoiando isso, não. Eles que estão lutando aí, estão lutando sem minhas ordens, são chamados de maus vassalos. E aí tem um detalhe, gente. Eu vou ler aqui o nome desses maus vassalos, né, que lutaram, né? Aí diz aqui o livro de história, bota aqui uma foto linda aqui. Cena da Batalha de Guararapes, quadro de Victor Mirelli, não é aquele quadro? O cara vai pintar depois de 10 anos, né, o cara pinta o quadro. Aí diz aqui, ó, destacava-se, durante 10 anos os brasileiros do Nordeste lutaram para expulsar os holandeses. Repare, viu? Sem receber nenhuma ajuda de Portugal aí, você falou. Destacaram-se aí o mau vassalo. E o meu nome é André Vital de Negreiros. Todo Engenho, João Fernando Vieira, o Negro, até um negão, rapaz, no rolo. Henrique Dias. João Fernando
Henrique Dias, e até o índio, coitado do índio entrou na festa. O Felipe Camarão, né? E duas coisas a respeito desse texto que você está lendo, André. Os malvassalos, né? Por debaixo dos panos, Portugal estava apoiando. Porque não tinha interesse em recuperar essa área. Agora, olha. É aquela morde e assopra, né? Dizem que isso marca o início da formação do Exército Brasileiro. Porque a história tradicional diz que as 3 raças se uniram em defesa do Brasil. Que Brasil? É a história do Carnaval, André. Que Brasil? Uniram-se em defesa de Portugal. E outra coisa, pessoal, qual foi o benefício que o negro teve ao expulsar os holandeses? Qual foi o benefício que o índio teve ao expulsar os holandeses? Porque quem lucrou com isso foi o branco. Luciano, tem um elemento aí. Nós não éramos pátria. Nós éramos uma colônia portuguesa, que sob dominação espanhola, que nós estamos sob a União Ibérica ainda. Outro detalhe, na minha opinião sobre o Exército Brasileiro, quando eu não emprego, ou seja, o pessoal todo gente boa, não pode falar mal, mas na minha opinião, que eu já li, eu acho que o Exército... Uma vez eu perguntei, eu levei os meninos, aquele forte aqui que tem aqui, aí na Praça da Avenida, não tem hoje é um forte, mas que é Forte São João. Nós levamos para mostrar, lá tem um museu interessante lá, sobre a Segunda Guerra, a Major Elza, as forças brasileiras. Tem até umas peças de um navio que afundou o Tapajé. Lá. Aí houve uma palestra, eu levantei a mão e perguntei lá, se eu era tenente, disse, senhor, me diga uma coisa, o Exército Brasileiro, ele nasceu, ele foi configurado na Guerra do Paraguai, não? Ele disse, não, foi. Claro que lá onde se consolidou mais, mas ele disse que o Exército já existia presente em defesa do litoral brasileiro. Agora é meio confuso, não é isso, né? Porque na defesa do litoral, as invasões, ainda nós éramos uma colônia, nós não éramos pátria ainda. Então, na minha opinião, eu acho que o Exército Brasileiro que nós temos hoje, ele foi configurado na Guerra do Paraguai, no Império do Brasil. Ali que ele se configurou. Os generais, né? Que era uma formação mais técnica. Plano Peixoto, aquele que gostava de arrancar a cabeça do povo, Moreira César, não é quem mais? É verdade. Mas ali que eu acho, na minha opinião, eu acho que depois aprofundar isso, eu acho que o Exército nasceu ali. Não antes, posterior, não é? E o detalhe, meu amigo André, para encerrar esse ponto, olha, os holandeses reclamaram. Sim. E Portugal foi obrigado a indenizar. Foi assinado um acordo, o Tratado de Haia. Depois da saída, não era para invadir, não era para ter rebelião. Não era para ter insurreição. Olha que coisa, os holandeses saíram daqui, certo, reclamaram e Portugal indenizou. Caramba. Porque ele havia prometido aos holandeses não atacar, e houve a insurreição. Aí pagou uma certa quantia de dinheiro e deu alguns territórios lá na Ásia aos holandeses. E aqui não tinha Guiana Francesa antigamente, aqui na Amazônia, né? Que é deles ainda, né? Holandês e francês, né? Um detalhe, viu, André? Um detalhe importante. Portugal recupera o Nordeste. Recupera a área açucareira, mas aí tem um problema. O holandês, ele aprendeu 2 coisas que ele não sabia a respeito do açúcar. Com a nossa tecnologia. Ele transportava, refinava e vendia. Sim. Aqui ele aprendeu a plantar e fabricar açúcar. O que é que ele fez? Ao ser expulso, subiu para a região da América Central e começou a produzir açúcar nas Antilhas. As Antilhas, E aí, a Holanda produz, o Brasil produz, o volume de açúcar aumenta, o preço cai. E aí marca o declínio, né? O declínio do ciclo econômico da cana-de-açúcar, começa a decadência do Nordeste, o Nordeste entra em decadência, Salvador, a capital, com a mineração muda o eixo econômico, vai tudo para o sul, né? Exatamente. Ao Rio de Janeiro, muda todo o eixo econômico aí. Pois é, meu amigo. Mas isso aí já é outra história que a gente comenta depois. Mas essa história é assim mesmo, a gente vai para amanhã. A conversa é boa. A conversa é boa. Eu só queria terminar aqui essa discussão sobre a Holanda. Segundo, vou dizer assim, segundo não sei quem, segundo Jaime de Altavilla, no seu livro A Civilização das Alagoas, leiam também. O Douglas Zapata, uma vez numa palestra, até onde eu moro hoje aqui, que era o Colégio Carlos Drummond, hoje eu tenho no Baldio, aqui onde eu moro, em frente, ele disse o seguinte:
A historiografia alagoana, palavra dele, Douglas Zapato, uma palestra sobre atualização sobre a história, foi interessante. E tem um material escrito sobre a Lagoa, sobre o açúcar e a Holanda. Diz que a historiografia alagoana, o que chamam historiadores, são muito conservadores. Mas mesmo assim a gente tem que ler, gente. A gente lê e faz o uso da gente. Mas é interessante aqui que o Jamil Otávio diz que foi uma carta que Calabar escreveu para o Matias de Albuquerque. Não dá para alguns textos aqui, olha. Ele diz o seguinte aqui, olha. Depois de ter derramado meu sangue pela causa da escravidão. Né? Uma parte do textozinho aí. Mas derramei meu sangue por uma causa que reputava santa, que entretanto era da escravidão da minha pátria. Isso é Calabar escrevendo para o Matias. Diz, olha aqui, tá vendo? Com os seus atos, os holandeses têm promovido melhor que os portugueses e espanhóis, tá vendo? Então, ele optou por uma questão econômica, ele era o senhor de engenho, né, Luciano? Para acabar essa história de traidor, como diz o Lê do Ivo, ele disse o seguinte, não tinha pátria. Não tinha, como é que eu vou chamar o cara de escravo? Que ele optou por uma coisa melhor economicamente. Você colocou que o motivo da Holanda era econômico. Eles tinham investido aqui e queriam ter um investimento que eles tinham feito aqui. A gente vê que é uma questão, né, nesse sentido aí. E acabar com essa história de Calabar é traidor. Né? Não tinha pátria, e ele optou. Como só você. Nós vivemos sob um contexto de uma expansão, mas no comercial. Portugal foi pioneiro, né, Luciano? Depois Espanha. E as outras invasões todos foram invasores. Sendo que as outras invasões foram tardias. E a Holanda, a Inglaterra, como foi tardio o processo de centralização do poder político, o absolutismo foi tardio, eles resolveram invadir, gente. E vai ficar só para... E a guerra... É uma guerra fria, Luciano, se a gente analisar, né? Império Colonial Espanhol, Império Colonial Português. Não sou cheio a Guerra Fria. Mundo bipolar. Eles dominaram o mundo. É interessante isso aí. Mas é isso. Vamos ficar por aqui. Né? Marcar outro ponto para a gente discutir os Palmares, né? De novo. Vamos ficar por aqui. Né? TV Cabral, seu canal de história.